Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Palavra Aberta. Nesta edição especial, nós vamos falar sobre os 200 anos da Constituição de 1824, que foi outorgada por Dom Pedro I. Essa foi a primeira Constituição brasileira a entrar efetivamente em vigor. Quem conversa com a gente sobre esse momento histórico é o deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, que inclusive teve pessoas da família diretamente envolvidos na política daquela época. Deputado, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista com a gente, muito obrigado. Antes da gente entrar propriamente nessa questão da família que eu citei, eu queria que a gente ambientasse ali um pouquinho o ano de 1824 e principalmente a Constituição. Por que o texto que foi outorgado por Dom Pedro I em 1824 é tão semelhante ao texto de 1823? Vamos lá, para contextualizar. Em 1823 tinha sido convocada a Assembleia Constituinte. Em 1822 tinha tido a independência, 7 de setembro, independência ou morte. Foi convocada a Assembleia Constituinte Brasileira, Brasil, país independente, em 1823. Ela trabalhou de maio de 23 até novembro. Em novembro, Dom Pedro I resolve dissolver a Constituinte. Fecha os trabalhos das Constituintes, prende alguns deputados, manda por exílio. E aí ele convoca um conselho de notáveis para fazer uma Constituição nova. Esse conselho de notáveis pegou o texto que estava sendo discutido na Assembleia Constituinte de 23, daí a semelhança, que tinha sido escrito por Antônio Carlos, um dos constituintes. O texto base que vinha sendo debatido, o Conselho de Notáveis, que o Dom Pedro I convocou, pegou aquele mesmo texto, fez algumas adaptações, criou um capítulo do Poder Moderador, e essa foi a Constituição apresentada como a nossa Constituição, que acabou sendo a Constituição de 1824. Ou seja, na prática, ela é muito parecida, é quase que um copia e cola, entre aspas, do texto da Assembleia Constituinte de 1823, do ano anterior, aquela Constituinte que o Dom Pedro havia fechado. Quer dizer, nós estamos celebrando este ano os 200 anos da nossa Constituição, a de 24, que parece demais com o texto de 23. Uma curiosidade, essa Constituição de 24 não teve Assembleia Constituinte, ela foi outorgada, foi imposta. Na verdade, o Dom Pedro, o que ele fez? Originalmente, a ideia dele era fazer esse texto como o texto base para os trabalhos de uma nova Constituinte que ele iria convocar. Ele falou que iria convocar uma nova Constituinte. Mas depois pegou tão mal o fechamento da Constituinte, né, a população ficou tão contrária àquele ato, que ele acabou achando mais prudente aqui, precisamos logo fazer uma Constituição. Estavam dizendo que ele queria fazer um golpe absolutista, que ele queria ser um ditador. Então, para acabar com isso, ainda vamos apresentar logo uma Constituição. Então, esse texto, que seria o texto a ser debatido, ele apresentou para as câmaras municipais, mandou carta para as câmaras municipais do Brasil inteiro, para elas darem uma opinião ou não, e todas concordaram e falaram, então, já que todo mundo concordou, essa aqui vai ser a nossa Constituição. Esse aqui foi o contexto. Por isso que a gente fala que é uma Constituição outorgada. Ela foi apresentada e essa não teve Assembleia Constituinte. O senhor considera que foi um ato autoritário ou o fato dele ter aproveitado a esmagadora maioria da Constituição de 1823 alivia aí esse ato de tirania? O ato foi autoritário, né? Foram os dois atos autoritários. Primeiro, o de fechar a Assembleia Constituinte, foi um ato autoritário que nunca mais o povo esqueceu isso. Isso passou durante toda a vida dele aqui no Brasil sendo relembrado, foi um ato autoritário. E o segundo, a imposição do texto. Essa aqui é uma cópia né, da Constituição de 1824. Mas a maneira que ele foi imposta também foi, em certo aspecto, um ato autoritário, mas amenizado. Pelo menos ele mandou para as câmaras municipais, e as câmaras convalidaram, falou, olha, todas as câmaras concordaram, então essa aqui é a nossa Constituição. Mas aí é a observação importante a ser feita. Embora tenha sido uma Constituição outorgada, ou seja, imposta, ela era uma Constituição boa, era uma Constituição liberal, uma Constituição moderna para a época, lembrando que ele aproveitou do texto dos Constituintes de 23, mas ela foi uma Constituição bastante liberal e muito moderna para a época. Ela consignava várias garantias e direitos. Tudo isso estava no texto de 23, mas foi reproduzido aqui na de 24. Garantias individuais,
que são conquistas que até hoje são muito prezadas, né? O tribunal do júri, a prisão só após condenação, o abuso de autoridade, isso tudo estava previsto Separação nesse texto. dos poderes. Separação dos poderes, isso tudo estava previsto nessa Constituição de 24, que, repita-se, era uma Constituição moderna para aquela época. E uma curiosidade interessante, Dom Pedro I, depois ele abdica, né, do reino aqui e volta para Portugal. Ele faz pequenas adaptações nesse texto da Constituição Brasileira de 24 e impõe em Portugal também essa mesma Constituição. Consequência prática, e foi a Constituição do Império em Portugal até acabar a monarquia em Portugal em 1910. O texto dos Constituintes de 23, que embora a Assembleia Constituinte foi fechada, foi muito aproveitado aqui na Constituição de 24 e acabou sendo também a Constituição de Portugal. Durante toda a monarquia portuguesa, né, foi até o início dos 1910, e durante todo o Império aqui no Brasil, essa Constituição que vigorou. Foi a mais longeva Constituição brasileira e também lá em Portugal. Quer dizer, a gente está falando de um texto de 200 anos atrás, então por mais que ela seja considerada um texto moderno para a época, ela ainda não pôde avançar em algumas questões que eu gostaria de tratar sobre essas questões especificamente com o senhor. Eu queria que o senhor falasse sobre o voto, como era o voto, sim, né, sobre a questão posteriormente da escravidão. Mas vamos começar pelo voto. A questão do voto. O voto era uma novidade na época, né? Então, a Constituição já previa o voto. Aí a gente escuta muitos críticos, era o voto censitário que chamava, era o voto de acordo com a renda. Se você tinha uma renda X, você pode votar para vereador. Tá entendendo? Se você tinha uma renda melhorzinha, você vota para deputado estadual. Se você tem uma renda maior, você vota para deputado federal. Nós estamos lembrando que naquela época, o que valia no mundo inteiro era a monarquia. Não existia parlamento em lugar nenhum. Você falar em voto já era um avanço terrível. E aí eles seguiram o modelo de raciocínio dos filósofos da época, né, dos pensadores da época, que diziam o seguinte: olha, quem vota é a força produtiva, é quem tem, igual no condomínio de prédio, os condôminos que pagam lá o condomínio todo mês, e eles é que participam da assembleia lá do edifício. Então a lógica que eles utilizaram naquela época, que não existia eleição em lugar nenhum, olha, quem participa economicamente é quem vai poder participar do voto. Foi o primeiro conceito. Para aquele momento, foi um avanço fortíssimo. Mas depois, com o tempo, o voto censitário, e era adotado no mundo inteiro, nos lugares onde tinha eleição, era o voto censitário. E aí, ao longo do tempo, o sistema de votação, o sistema eleitoral, aqui no Brasil, foi se adaptando, foi se modernizando, inclusive no próprio Império. Durante o próprio Império, isso foi aperfeiçoando. E a questão da escravidão? A Constituição ainda não tocou nessa ferida, digamos assim? Quando a Assembleia... Vamos lembrar, o texto de 24, da nossa Constituição é fruto do texto da Assembleia Constituinte de 23. Quando a Assembleia Constituinte de 23 iniciou os trabalhos, que tinha sido em maio, quem estava governando, a equipe que estava junto do Dom Pedro I, eram os Andradas, José Bonifácio, o patriarca da Independência. E ele era muito a favor da extinção, da abolição da escravidão. E ele achava, e ele falava isso com Dom Pedro, que, olha, se a gente colocar esse assunto na Constituição, nós vamos dificultar a abolição. Então, o mais prudente para avançar na abolição é a gente não tratar disso na Constituição. Então, acabou que a Constituição ela não fala da escravidão, nem a favor, nem contra, ela se cala quanto a isso. Porque, originalmente, a ideia era que para extinguir a abolição, extinguir o tráfico de escravos, se você não mexer isso na Carta Constitucional, a gente consegue agilizar isso. Mas acabou que o tiro saiu pela culatra, porque depois os Andradas brigam lá com o Dom Pedro, e aí o grupo que assume o poder era um grupo a favor da escravidão, e acabou que a escravidão se estendeu no Brasil por muitos anos. Eu queria entrar nessa última questão, que é o seguinte: a religiosidade, a religião. A Constituição dizia que as pessoas poderiam praticar a sua fé divergente ou diferente da católica. A católica era a religião oficial do Estado. Quem quisesse praticar uma religião diferente teria que fazê-lo em seu domicílio, a portas fechadas, sem identificação. Não poderia haver, por exemplo, uma placa, igreja presbiteriana, igreja do candomblé, ou culto, ou qualquer coisa desse tipo. O que o senhor acha disso? Era o pensamento dominante na época, né? O que eu falo sempre é o seguinte: a gente não pode analisar, avaliar, julgar a Constituição, os atos daquele tempo, com os nossos valores de hoje.
Eram os valores que predominavam naquela época. Naquela época tinha, na verdade, estava valendo, era a Inquisição, vai botar na cara na fogueira. A Constituição estava até moderna. Não, você na sua casa, se você não criar tumulto, você pode fazer aí o seu culto que você quiser, mas aqui não faz barulho, não. Era esse o sentido. Ou seja, já era um passo à frente. Então, também nesse aspecto, ela foi modernizante, né? Ela estava quebrando paradigmas daquela época. Agora tem uma curiosidade que eu queria abordar com o senhor, que eu falei, até citei no início do programa, que o senhor é de Andrada. Né? O sobrenome do senhor é o sobrenome dos Andradas daquela época. Eu sou descendente direto, né, do José Bonifácio, o patriarca da Independência, e o irmão dele, o Antônio Carlos, que foi a grande figura, que foi quem escreveu o texto, né, da Assembleia Constituinte de 23. Ele é que escreveu o texto base, que depois foi utilizado aqui. Então eles participaram, né, ativamente daqueles episódios lá da independência do Brasil e também da formulação da nossa Constituição. Inclusive, o senhor tem outros parentes que participaram da briga. Eu lembro que o senhor me contar uma entrevista anterior que nós fizemos. O senhor tem representantes ao longo da história praticamente de forma constante. Desde aquele momento, desde a independência do Brasil, a família Andrada está presente no parlamento, né, desde a independência até os dias atuais, em todas as legislaturas. Né? É um caso inédito. É um caso inédito. A Constituição, ela trouxe avanço também, a gente citou a separação dos poderes. Como é que funcionava a Câmara e Senado, por exemplo, e o Judiciário? Exato. Foi na Constituição que foi criado isso, não existia o Poder Judiciário. Lembrando, antes da Constituição, o que existia era o poder absoluto do rei. Né? O rei era o monarca, era o ditador, ele era o Poder Judiciário, ele era o parlamento, ele é que fazia o que queria. Então, a grande quebra de paradigma, né, o grande avanço foi isso, foi a criação de um poder legislativo que representava o povo. Representar o povo? Representar o povo, poder legislativo. Né? Poder judiciário que vai julgar, mas não é o rei que decide? Não, o poder judiciário vai julgar, vamos fazer um processo, o poder judiciário é que vai julgar. Então, a Constituição, ela delimitou de maneira muito clara o poder executivo, o poder legislativo, que vai ser composto de Senado e Câmara, e o poder judiciário. E também, de acordo com o pensamento daquela época, o poder moderador. Muitas pessoas falam, o Dom Pedro aproveitou e deu uma pernada e criou os três poderes, mas criou o poder moderador, que era o rei, e ele fazia o que quis. Era o pensamento da época. Né? Eles chamavam, em outros países, de poder neutro. Como o poder executivo, judiciário e legislativo eram novidades, alguém tinha que ser vamos dizer, quem é que vai frear quem quando um entrar na esfera do outro. Então tinha que ter um quarto poder moderador. Olha, quando o executivo avançar, ou vice-versa, no legislativo, o poder moderador é quem modera. Esse que era o espírito do poder moderador. Era um filósofo da época, chamava Benjamin Constant. Ele que idealizou isso e, para o pensamento da época, não era nenhum. As pessoas falam, o Dom Pedro aproveitou e deu um golpe. Não, não foi isso, não. Assim, foi bem de acordo com o pensamento daquele momento, filosófico daquele período. Deputado, nosso programa está chegando ao fim. Eu quero agradecer mais uma vez por essa aula de história que o senhor sempre traz aqui para a gente na TV Câmara. Muito obrigado por participar do programa. Eu que agradeço, e é importante aí a Câmara sempre relembrar aí os 200 anos da nossa primeira Constituição, a mais longeva, e dizendo que a partir daí o Brasil entrou como um país desenvolvido, sendo um país governado por uma Constituição que protege a todos os cidadãos, as liberdades individuais e também que preza a democracia. Muito obrigado. Eu conversei com o deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, sobre a Constituição de 1824. Eu sou Marcelo Westphalen e você pode rever esta edição do Palavra Aberta no nosso canal no YouTube, Câmara dos Deputados. Acesse também as nossas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima.